Então, nesse desenho que a professora Beth introduziu sobre mHealth e todo sobre esse aspecto importante do processo que vem tomando forma e volume ao longo dos anos, é nítido, né? Vocês devem ter observado isso, que nem todas as soluções funcionam, nem tudo é cabível. Então, o que acontece? Um ponto de destaque também, que foi dado na primeira parte da aula aqui, da atividade, foi dizer que, em muitos casos, há um processo de disruptura entre quem está sendo cuidado e o próprio sistema que se propõe a cuidar. Então, a ideia aqui que eu quero passar para vocês é a introdução de um processo de cuidado híbrido. Mas, para falar sobre o cuidado híbrido, eu quero trazer para vocês uma conotação, um entendimento da onde está claramente esse cuidado híbrido sendo apresentado. Então, é óbvio que nós somos lá da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Informática de Saúde, entendemos que a telesaúde é a grande mãe de tudo. Então, você tem a telesaúde e ali você tem, abaixo da telesaúde, seus filhos. A telemedicina é a mais popular de todas, e aí vem telefarmácia, teleenfermagem e assim por diante, até chegar até a telepsicologia. Percebam? Então, nós temos aqui uma grande mãe e seus filhos nesse processo. Como somos lá da medicina, eu destaco a telemedicina para vocês aí nesse slide, e vocês podem perceber que existem vários serviços dentro da telemedicina. Um deles ali que eu destaco é o telemonitoramento. E aí, somado ao telemonitoramento, eu quero destacar a biotelemetria, que vem da engenharia biomédica, onde você está ali com processos de captação, né, de informações da fisiologia, biologia e de comportamento dessa pessoa, desse paciente, né, que nós estamos trabalhando. Vocês vão perceber aí ao longo da minha fala que, basicamente, eu destaco o nome usuário, não mais paciente, tá certo, pessoal? E ali vocês podem perceber que eu anexo ao processo de biotelemetria a internet das coisas, né, a internet de todas as coisas, os dispositivos wearable, que são os dispositivos vestíveis, em muitos casos são necessários, e, é claro, os algoritmos analíticos. Entre eles, eu sempre comento nas aulas lá, os 4 cavaleiros do analíticos, nós temos ali os 2 últimos que necessariamente utilizam a tal da inteligência computacional, mais popularmente conhecido como inteligência artificial aí por vocês, tá certo? Então, tem todo um emaranhado de soluções ali que são ligadas a palavras-chave hoje, que é muito utilizado no mercado de saúde, né, de tecnologia e saúde. Tá bom, pessoal? Então, assim, de cara, quando eu falo de dispositivos conectados, eu cito aqui 4 formas de você conectar a estação. Então, você tem normalmente esses dispositivos que são muitas vezes medidores. Vou dar um exemplo simples: um termômetro, um medidor de pressão, um oxímetro. O que acontece? Esse tipo de dispositivo ele tem 4 formas de se conectar com o quê? Para retirar a informação que é medida, né, pelo paciente e transportá-la para um outro lugar. Processo de telemonitoramento, né? Onde você pega essa informação é transmitida, né, para um outro local, e esse outro local, muitas vezes, é ali que é analisada essa informação, seja de forma automática ou manual, né, por um profissional de saúde, perfeito? Então, nós temos ali o standalone, onde você pega a informação e, posteriormente, o dispositivo, o equipamento, ele tem que transmitir via cabo ou de outra forma para um outro local. Ou tem um display onde você consegue enxergar essa informação, tá certo? Aí vocês podem me dizer assim, mas professor, como é que eu pego um dispositivo desse, um oxímetro, aquele o mais simples que você compra ali na farmácia, ou uma balança, como é que eu faço para pegar essa informação e transmiti-la por um aplicativo até chegar no cloud computer, né, que é a plataforma que fica nas nuvens? É simples, pessoal. Basicamente, você pode fotografar a informação, tá certo? Até com o seu próprio celular. Você vai lá, fotografa a informação que está no display e transmite essa imagem, por exemplo, para o sistema. Então, seguindo aí, você também tem os dispositivos que já têm uma comunicação. A mais popular é a Bluetooth ou a NFC, tá certo? Você tem um dispositivo, esse medidor tem ali um chipzinho que já faz a transmissão e retira essa informação de forma mais automática para que você possa fazer essa ação.
Dentro de um hospital, por exemplo, você utiliza um hub, que é o terceiro item. Você tem um gateway ali, onde você captura informações de vários dispositivos e equipamentos e transporta todas essas informações de forma, é claro, importante, né, de uma comunicação bem delineada, né, um protocolo bem definido. Você transmite isso para o sistema, para a área onde vai fazer a análise e a interpretação dessas informações. E, por fim, o dispositivo onde você já tem ali dentro, como se fosse um chipzinho, né, dessa sua operadora aí de telefonia celular, aonde você pega essa informação e transmite diretamente para as nuvens, né, para a internet, por exemplo, para você, em outro momento, em outro local, fazer análise dessas informações. Vejam, algumas palavras-chave começam a se confundir, como a professora Beth comentou lá do IM Health. Você tem ali num dispositivo que normalmente é o celular, normalmente, na grande maioria dos aplicativos, né, você abaixa um app no seu celular e esse celular é utilizado para apoiar a captura de informações. Como eu venho do telemonitoramento, eu utilizo o celular como um hub para a captura dessas informações. Óbvio que eu posso utilizar ele não só para se comunicar com o medidor que eu quero, por exemplo, o medidor de pressão, oxímetro, temperatura, a própria balança. Então, o que acontece? Eu capturo essa informação, muitas vezes por Bluetooth ou NFC, passo para o celular, e do celular eu transmito via 3G, 4G ou até mesmo Wi-Fi para a internet, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, onde o celular começou a ter um papel muito importante em torno de todo esse processo, até para baratear o custo de implantação de um sistema de telemonitoramento e biotelemetria, tá certo? Então, já entenderam que essas duas palavras têm que estar sempre juntas aí. Biotelemetria, telemonitoramento, para realizar esse processo. E lembre-se, eu estou falando ali de uma questão onde, para ter um telemonitoramento, para ter ali o que eu vou falar do cuidado híbrido, vocês têm que compreender que o dado tem que ver fidedigno. Esse dado é fundamental que ele tenha consistência, porque senão o restante do sistema não cabe dentro do processo. Eu trago para vocês uma imagem e esse equipamento aí de monitoramento de glicose, né, um glicosímetro, foi aprovado inclusive em 2014 pelo FDA, ele não precisa da intervenção humana. Então, esse jovem aí que está andando aí, eu quero que vocês olhem essa imagem e me digam aonde está o glicosímetro. Para quem indicou logo abaixo ali, né, do braço dele, perto da barriga, né, quase diretamente perto do umbigo, sim, acertou. Não é o celular que ele está escutando música, inclusive. É ali embaixo, perto da barriga dele, tem um dispositivo que independe dele para poder capturar as informações. De tempo em tempo, ele vai lá e retira a informação do açúcar no sangue dessa pessoa. Então, percebam que existem dados que são introduzidos no sistema pelo próprio ser humano e tem informações, né, e dados que são capturados de forma automática pelo sistema. E aí vocês podem perguntar, professor, qual dos dois é mais interessante para um processo de telemonitoramento? Então, o dado referenciado ou não referenciado, que é o termo técnico que a gente utiliza, com certeza é o dado não referenciado, que é aquele que é capturado automaticamente. Por quê? Porque se o ser humano vai lá e introduz a informação, ele pode estar introduzindo um erro, por exemplo, uma falha, seja por fadiga ou mesmo por querer fazer uma alteração de alguma informação, certo? Foi um dado, então, que o ser humano teve que intervir para colocar. Num processo de telemonitoramento, a princípio vocês têm que entender que quanto menos o ser humano intervir na captura e na transmissão desse dado, melhor, tá bom? Então, isso aí é para dar um exemplo para vocês aí. Dou um arcabouço geral para vocês sobre dispositivos wearable, que é um termo que começou a ficar mais popular nos últimos 5 anos, principalmente por causa de uma empresa aí, fabricante de dispositivos, que inclusive tem lá o seu celular, mas eles começaram a também trabalhar com smartwatch. E aí seu smartwatch ficou muito popular, porque ele conseguia pegar informações de batimento cardíaco
e com esse batimento cardíaco conseguiria definir algumas situações onde o usuário estaria passando e assim por diante. Então, o wearable basicamente vem da computação ubíqua. O que é computação ubíqua, professor? Sim, a computação onde você não enxerga que ela está com você. E até o propósito, né, do wearable, que é tecnologia vestível, é algo que o próprio ser humano, ao utilizar, ele não vai nem perceber que ele está utilizando. Eu que trabalho com idosos crônicos, vocês devem entender que eu não posso ficar introduzindo a todo momento um equipamento, um dispositivo que vai andar o tempo todo com esse idoso, algo que ele não tenha tanta facilidade de uso ou entenda que aquilo está oprimindo ou deixando de cerceando a liberdade dele. Eu sempre comento nas aulas lá também que eu nunca sei dizer se o celular é wearable ou não, é tecnologia vestível ou não. Por quê? Porque nos dias de hoje, quase todo ser humano, ele se agarra ao seu celular de uma forma que até faz parte ali da roupa que ele utiliza, não é verdade? Então, eu não sei dizer para vocês em que momento o celular começou a ser encarado, principalmente naqueles textos científicos, como um dispositivo vestível, tá bom? Mas está aí a dica para vocês. Um ponto-chave quando eu falo de telemonitoramento, e aí nós vamos chegar na questão de unir essa palavra ao mobile health, né? É a questão de que muitos me perguntam, né? Ô, professor, mas telemonitorar significa que tem algum dispositivo, algum equipamento que precisa retirar essa informação do humano ali, certo? Medidor, por exemplo. E aí, quem vai dar esse equipamento para a pessoa? Vai ser o governo estadual, federal, é a empresa de saúde que eu pago lá mensalmente, lá, a minha mensalidade, que inclusive é muito cara, inclusive. O que acontece? Quem que paga isso daí? Bom, na literatura, vocês vão perceber que tem essas 4 letrinhas aí. Normalmente é dita em inglês, mas aqui, ó. Bring your own device. O que acontece? O propósito do projeto, o propósito do telemonitoramento é quando você entende que você vai lá na farmácia e compra seu equipamento de medida, e esse seu equipamento, você ali por meio de algum tipo de senha, independe disso de cada solução, né, pessoal? Você consegue introduzir esse equipamento no seu sistema de telemonitoramento. Percebem? Então, o ponto-chave é, normalmente, a pessoa que já estava, inclusive, acostumada a adquirir seu equipamento lá na farmácia, vou comprar lá um glicosímetro e assim por diante, você normalmente já adquiriria. O que acontece e o que emperrou muito e acabou dificultando o crescimento do telemonitoramento no Brasil foram que muitos dos equipamentos, eles faziam essa comunicação automaticamente. Então, tinha lá inserido um chip de Bluetooth ou de NFC, onde esse dado, por exemplo, do glicosímetro, ele saía, né, automaticamente para o seu celular, por exemplo. Só que isso tem muito custo envolvido, né? Você tem que tirar muitas certificações, Anvisa principalmente, Anatel, Inmetro, olha lá. Então você tinha 3 instituições que você tinha que investir muito para ter as certificações para depois poder vender lá na farmácia. Isso aí encarecia abruptamente as soluções. Então é por isso que quando você ia lá na farmácia, entre uma balança com Bluetooth e uma balança sem Bluetooth, você pensava assim, eu vou comprar mais barato. Perceberam? Que as duas fazem a mesma coisa, medir. Só que uma conseguia pegar essa informação e transmitir via Bluetooth. Você não via valor naquilo. E é por isso que nos últimos 2 anos para 3 anos, esse mercado acabou caindo muito forte. Então, veja, toda vez que se fala de telemonitoramento, deve-se entender que na ponta aqui, desse lado, tem um equipamento capturando essa informação para você. E aí esse equipamento, é óbvio, que precisa ter no mínimo a Anvisa ali, tá bom? Então, seguindo um pouco a ação, eu estou trazendo vocês, falei de telemonitoramento, de biotelemetria, estou trazendo vocês para um processo de paradigma, que é o quê? Vamos lá, pessoal. Vocês viram a professora Beth comentando que muita coisa lá em mHealth não estava funcionando direito,
não tinha evidência clínica, enfim, não cumpria seu papel. De certa forma, ao estudo também, né, começa a se observar que esse app, que 100% digital, principalmente dentro de um processo de cuidado, que envolve muita teleenfermagem, isso não parecia fazer sentido, ou não trazer algo que é muito importante na enfermagem. A professora Beth até também comentou aí na aula dela inicial, que é o quê? O acolhimento. A enfermagem é conhecida principalmente pelo processo de acolhimento. Então, vejam, isso é um paradigma. Então, eu tenho que ter esse processo humano e digital dentro desta solução. Isso é fundamental. E aí, cunhamos o termo cuidado híbrido ou cuidado combinado. O que é o cuidado híbrido aí? Vocês podem ler, mas o mais importante é que ele trata de uma questão que é a extensão da jornada do paciente. Porque quando o paciente está dentro lá do hospital, ele está sendo lá acompanhado, supervisionado pelo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisicamente, muitas vezes, que vai lá, acompanha, né, os equipamentos que estão em volta, né, do paciente e ali toma suas decisões. A partir do momento que o paciente sai do hospital, sai da clínica, sai do posto, vira usuário, hein? Saiu. Quem que acompanha? Ah, não, é o autocuidado. Vamos deixar que o paciente ele volta quando ele sente dor. Novamente, como eu cuido de idosos crônicos, eu tenho idoso lá que só volta para o médico se realmente a dor for insuportável. Ele não retorna enquanto está só se sentindo mal. Principalmente adulto homem, idoso, perdão, o super idoso homem, acima de 70 anos, 80 anos, o super idoso, ele retorna só quando está sentindo dor, e se ele está sentindo muita dor é porque o quadro clínico, ele realmente já está numa situação muito grave, ou grave. Então, o que acontece, pessoal? A ideia do cuidado híbrido foi estender esse processo. A presença do profissional de saúde e o acompanhamento, a extensão dessa jornada se dá de forma digital. Não tem jeito de eu pegar um telefone e ficar ligando toda hora para aquele idoso, por exemplo. Não faz sentido incomodar o idoso quando não se é necessário. Não faz sentido ficar marcando horário. Olha, seu João, 9 da noite de sexta-feira eu ligo para o senhor. O idoso fica tão ansioso com a ligação que ele até pode ter um mal-estar se houver algum problema e não ligar. Olha que interessante. Então, quando você trabalha o cuidado híbrido, você trabalha outros tipos de técnicas, tanto de engajamento ao tratamento, e aí eu cito uma das técnicas muito trabalhada dentro da psicobiologia, né, da Escola Paulista de Medicina, tem um departamento de psicobiologia, e ali eles trabalham algumas técnicas para evitar essas recaídas, né, dessas pessoas em cima do seu tratamento, né, e uma delas chama intervenção breve. Olha que interessante. Então, o cuidado híbrido constrói esse processo, essa ponte entre a questão da assistência presencial e essas soluções de saúde digital. Então, não é um app que você abaixa no seu lindo celular de R$2.000 que vai ajudar você a cuidar daquele processo ali, daquele paciente, da situação que está ocorrendo. Você é uma construção onde você tem esse cuidado somado, tanto presencial quanto digital, para que possamos trabalhar uma jornada de um paciente coesa. Percebem, então? Basicamente, é uma coisa interessante quando eu falo para vocês de que, poxa, professor, por que nunca pensaram nisso? É porque tem os desafios da humanidade em si, eles chegam aos seus extremos e depois ele vai voltando. Em algum momento o extremo era tudo digital. Vamos lá, tudo digital porque baixa custo, porque é mais fácil, escalabilidade, eu vou poder cuidar de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, porque aquele app se propõe a isso. E aí chegou ao extremo, depois a humanidade começa a reconhecer que o extremo nunca dá certo, né? Os extremistas não têm realmente sucesso dentro dos seus passos. Esse é o ponto-chave. Então, o que acontece? Você vai trazendo de volta uma realidade onde você tem que compreender que faz parte do cuidado de um ser humano a presença física e digital desta pessoa dentro do processo, né?
e ela se sente, inclusive, muito mais segura, né, do ponto de vista de um paciente, de um usuário. Ele sente que está sendo cuidado o tempo todo. Né? Então, esse é um ponto importante. E aí eu cito aí no slide para vocês um processo de atuação, para que vocês tenham uma noção de como é que se dá essa jornada do paciente aí. O atendimento presencial, depois se passa pelo cuidado monitorado aí com os equipamentos, né? Eu cito ali a biotelemetria, a intervenção breve, principalmente na questão do engajamento ao uso da solução, né? E mais importante, ao tratamento médico, porque muitas vezes foi passado um tratamento médico que não está sendo eficaz, eficiente na condição que se apresentou pela primeira vez. O médico precisa saber disso para poder recalibrar esse processo, mudar o tratamento. Isso é importante também. Outra questão é se o paciente realmente está tratando-se. E esse é um ponto chave, ele não sabe disso. Às vezes o paciente vai lá reclamar para o médico que não está funcionando o tratamento, mas ele mesmo não está se tratando corretamente. Ele não está tomando medicamento na dose certa, na hora certa, por exemplo, coisas muito simples. Percebam? Então, temos ali um monitoramento do autocuidado. Não vamos deixar... Claro que a gente acredita no nosso paciente, não é verdade, pessoal? Vocês acreditam, não? Deveriam. Mas o que acontece? Às vezes, como eu trabalho com idoso, ele esquece, não é por maldade. Simplesmente esquece de tomar. E aí, o que acontece com a gente? Quando ele volta lá, nós não estamos sabendo disso. Isso acaba o quê? Criando uma dificuldade, porque eu não sei se é o tratamento que não está funcionando ou é o meu usuário paciente que está tendo dificuldade de seguir com o tratamento correto. Seguindo aí, pessoal, a classificação de risco. Aí sim entra aquelas questões dos alertas, alarmes, dos protocolos, né, conforme o alerta vai gerando. Então, você tem lá o verde, o amarelo, o vermelho, o preto, aí alguns usam azul, enfim, cada solução em cada país determina ali o processo de classificação de risco. E tudo isso que nós estamos fazendo, olha que interessante, chama-se teletriagem. Vocês já ouviram essa palavrinha hoje aqui nas atividades das aulas dos professores anteriores, teletriagem. Então, o que acontece? E aí vem o processo de intervenção. Qual é a intervenção? Pode ser digital, pode ser presencial, depende de como foi a teletriagem dentro desse processo. E o ponto-chave, quando a gente fala do autocuidado monitorado para a classificação de risco, essa classificação de risco, muitas vezes, ela faz sentido quando você tem uma anamnese, quando muitas vezes um contact center pega no telefone e liga para o paciente usuário, né, para fazer perguntas, e essas perguntas são inputs, insights dentro da tomada de decisão ali da anamnese, se vai para uma intervenção digital ou presencial, se manda lá o paciente lá, marca, né, um ambulatório com ele, ambulatorial, ou manda, olha, vai lá no pronto-socorro lá que você está precisando, enfim, essas decisões mais importantes. Mas o ponto-chave ali, que eu quero destacar nesse processo da classificação de risco por meio dessa anamnese, é que vocês imaginam, lembra lá aquela empresa que queria cuidar de 1 milhão de pacientes, por exemplo, com o seu app? Imagina se eu tiver um contact center para acompanhar chamadas, né, ou alertas sendo gerados de 1 milhão de pessoas todo dia, toda hora. Veja a quantidade, hein? Aí sim ia dar emprego para boa parte dos brasileiros aqui, pelo menos uns 20 milhões aí, hein? Isso deve ser, para o futuro presidente da República, pode ser uma boa plataforma aí para conseguir votos. Então, o que acontece, pessoal? Ponto-chave, aí entra as técnicas de health bot, seja por chatbot, voice bot, mas você precisa escalar esse tipo de cuidado, e aí entra-se novamente processo de tecnologia, inovação disruptiva, inteligência artificial e assim por diante. Muitas palavrinhas, hein? Curiosidades. Isso é importante, né? Quando a gente leciona para adulto, nós temos que introduzir o processo andragógico, onde dois pontos chaves, né? Aguçar a curiosidade de vocês para ir procurar essas palavras-chave e sistemas depois da aula, né? Isso é importante. Aí eu dou um exemplo para vocês de uma jornada do paciente, como eu estava discutindo, né? O screen do paciente-alvo, a introdução ao cuidado, o acompanhamento à distância, os desfechos e assim por diante. Quer dizer, existe ali uma sequência de atividades que faz sentido vocês
acompanharem dentro dessa jornada do cuidado híbrido. Percebam, ele ampliou, ele agora fica praticamente 24 horas com o nosso usuário. Sim, nós vamos monitorar, inclusive, o sono dele. Nós vamos monitorar quando ele vai trabalhar, no meu caso dos idosos, a maioria é aposentado, então, qual é a rotina diária dele e assim por diante. Para isso, claro, quanto mais dispositivos são desenvolvidos, customizados, construídos, considerando, inclusive, aquela questão que eu comentei com vocês no começo, de tecnologia wearable, tá certo? Por quê? Porque ninguém quer usar algo que você imagina você andando em público e tem lá algum tipo de equipamento preso a você. Você vai ficar envergonhado, você não vai querer, vai se incomodar com aquilo. Então, é por isso que entra a tal da computação ubíqua dentro desse processo, tá bom? Bom, aí eu coloco para vocês uma linha de pensamento de intervenção para o processo da experiência do paciente. Eu cito ali nível 0, nível 1, nível 2 e o atendimento presencial. Por que eu quis falar isso? Porque eu queria destacar o nível 0. O nível 0, que muitas vezes está ali no seu próprio aplicativo no celular, ele é uma intervenção onde muitas vezes não tem o ser humano. Esse é o primeiro bot, né, que a gente fala, o robozinho. Então, ele faz uma comunicação, muitas vezes, no meu caso dos idosos, por voz. Então, o aplicativo, ele identifica o momento, por exemplo, que vai precisar fazer algum tipo de medida, né, de fisiologia ou biologia, ou mesmo a intervenção com dados de comportamento, ele avisa por voz. Olha, está chegando a hora. Atenção, o jeito que ele fala, inclusive. Existe uma questão muito ligada ao processo de você falar com a pessoa. Você não pode, inclusive, mandar, né? Se você cria um aplicativo, por exemplo, e a voz manda o meu idoso ir lá tomar o remédio, ou o meu idoso fazer a medida, isso realmente pode não funcionar direito. Então, essa experiência do usuário precisa, ou paciente, né, o termo correto é experiência do paciente, ele precisa ser colocado muito em voga. Então, a forma com que você vai se comunicar pelo aplicativo com o paciente, o usuário, é muito importante. E nesse caso, eu chamo de nível 0. Por quê? Porque não houve nenhuma intervenção humana, nada disso. É o próprio aplicativo conseguindo fazer essa conversação. É como se você tivesse uma daquelas assistentes pessoais, só que agora ela é uma assistente pessoal da área de saúde. E ela está lá toda programada, preparada para poder se comunicar com você, com o usuário, mas tendo um protocolo de saúde por trás. Então, veja a importância. Então, eu fico muito feliz com todos esses assistentes pessoais e a população está acostumando. Quando eu falo população, não estou falando 100% da população. Estou falando de um grupo ainda hoje que tem acesso a celulares mais sofisticados e até um nível de cultura digital para usá-lo. Né? Quando a gente olha para o SUS, é óbvio que não é uma solução pragmática para esse momento. Mas calma, né? O celular também, há 15 anos atrás, ninguém imaginaria que hoje no Brasil tem mais celular do que população, tá certo? Ativo, hein? Celular ativo, tá bom? Bom, isso aí é uma brincadeira para vocês aí entenderem um caso de uso. Olha lá, bolinha do cuidado híbrido, né? Tá mais ou menos no meio, fala das doenças crônicas, eu puxo sardinha para o meu lado, que é idoso, né? Idoso crônico, mas olha lá um termozinho, terapia digital, digital therapeutics, que na aula passada a professora Beth também comentou, como a nossa aula é uma continuação, né? A minha aula é a continuação da dela, ela já levantou a bola para a questão da terapia digital. Então, uma das questões, né, que a professora Silvana comentou era, professor Valério, busque abordar aonde o cuidado híbrido pode chegar, pode trazer de benefício direto dentro do processo. E aí eu cito o tal da Digital Therapeutics. Aqui no Brasil, né, a tradução é terapêutica digital ou terapia digital, ficou mais popular, mas é um ponto-chave, é um termo que é muito interessante vocês procurarem. Existe, inclusive, uma comunidade já no exterior, né, que fala sobre terapias digitais, Digital Therapeutics Alliance, podem procurar, lá tem
um site onde se comenta muito sobre esse, inclusive existe sociedade, né, internacional de terapias digitais e assim por diante. Então é um ponto importante que vocês compreendam que muito que eu falei do cuidado híbrido está dentro da forma com que é executado muitas terapias digitais que estão sendo construídas pelo mundo inteiro. E aí, eu quero dar um marco histórico para vocês dessa importância da Digital Therapeutics. Em 2017, pessoal, há pouco tempo, foi aprovada a primeira terapia digital pelo FDA nos Estados Unidos. Terapia digital significa que o médico ali, o profissional de saúde, pode indicar ao seu paciente, ao seu usuário, uma terapia digital. Aí a empresa é Per Therapeutics, certo? É a Perinha. Tem lá a empresa da maçãzinha, que muitos de vocês com certeza conhecem, e tem a da Perinha. E a ferramenta, né, a solução, eu não gosto muito do termo medicamento digital, mas muitos usam, é o Reset. E aí o que ele faz? Se vocês lerem aí, ele trata muito transtorno de uso de opioides, tá certo? Então, a empresa, ela se especializou em 2017, inclusive, obteve o FDA para tratar transtorno de uso de opioides. Ressalvo, né? Estou terminando aqui a minha apresentação, mas quero dar uma ressalva a vocês. Professor, por quê? Né? Uma coisa interessante, terapia digital. Gostaria de dizer para vocês que foi nobre todo esse processo, mas não foi. O que aconteceu que nos Estados Unidos, uma gigante da área farmacêutica tomou um processo muito grande e teve que pagar uma multa muito mais alta. Essa multa, dentro dessa multa, claro, ela foi obrigada a tratar os pacientes que ficaram dependentes de opioides. Tá certo? Claro que eu não vou citar o nome da empresa farmacêutica, mas convido os nossos alunos aí a procurar na internet, porque curiosidade move o mundo, vai lá, procura, descobre lá quem que é essa empresa. Inclusive, essa empresa investiu na Peer Therapeutics. Quando eu falo investiu, ela comprou, tá? Então, ela comprou a empresa porque ela tinha que dar uma solução para tratar os usuários dependentes de opioides. Então, a terapia digital caiu como uma luva nesse processo. Tá certo? Então, estou apresentando a vocês aí a primeira terapia digital do mundo é a Reset. E foi para a questão do transtorno de uso de opioides, que não foi nada nobre. Na verdade, a empresa foi processada judicialmente, pagou uma multa muito alta e tinha que, de alguma forma, escalar esse tratamento, né, dos dependentes químicos, né, desse processo. Mas, vejam lá, meu último slide, futuro além da pílula. A terapia digital Therapeutics, ela está encontrando na indústria farmacêutica um eco muito forte. Vocês já sabem o início do que foi. Mas agora o que acontece? Elas começam a entender que a terapia ela pode ser somada a uma terapia medicamentosa e agrupar. Então, eu vou estar monitorando, acompanhando aquele usuário, inclusive para ele não deixar de fazer o tratamento medicamentoso. Olha que importante, hein? A indústria farmacêutica cada vez mais inteligente. Em que sentido? Agora eu tenho uma forma de acompanhar o meu paciente para que ele não deixe de tomar as minhas pílulas, que inclusive ele compra de mim. Percebe? Quando eu falo ele, pode ser inclusive o governo federal, estadual, municipal, bem, vocês já conhecem bem. Pode ser a OMS e assim por diante. Então, o que acontece? Aí eu tenho uma fala de um head de uma grande empresa de farmacêutica comentando isso. Olha, a terapia digital ela vai apoiar esse processo além da pílula. Isso é um ponto muito chave, muito importante. Pessoal, eu agradeço aí a oportunidade de falar sobre cuidado híbrido, terapia digital. É uma área nova, onde requer muita pesquisa, muitos trabalhos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Sempre convido a todos os alunos, todos os ouvintes, aqueles que se interessam, que foram tocados pelo assunto, a procurar sobre eles. E eu entendo que pode ser uma resposta positiva àquela questão que a professora Beth colocou no começo, né?
sobre o desafio do mobile health, como realmente apoiar um tratamento médico e ter uma resolutiva positiva dentro desse processo.